Olá! Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. A alquimia, para nós místicos, vai muito além da transformação de metais em ouro. Na verdade, ela representa um processo para a nossa mudança interior. Por isso, hoje falaremos sobre alquimia, e quem está conosco para conversar sobre o tema é Soror Elisa Fernandes de Souza da Rocha, que é psicanalista, mestre em educação e Rosa Cruz há muitos anos. Soror Elisa, bem-vinda ao programa e obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, estou honrada de voltar aqui, é sempre um prazer. Para nós também. Um prazer estar com a Soror também. Obrigada, Soror, sou uma fã sua. Soror, então, nós podemos definir a alquimia? Essa definição de alquimia, ela é perseguida pelos estudiosos da alquimia, porque é realmente difícil definir a alquimia. A alquimia é um processo, primeiramente. Ela está sempre em se fazendo. E nisso, ela também, desde os tempos imemoriais, ela é um núcleo formado por magia, ciência, religião, mitologia e, por fim, psicologia. Agora, nós temos na definição de alquimia algo muito importante. É que podem parecer para alguns que durante séculos ela foi apenas magia, ou foi apenas ciência, ou foi apenas mitologia, mas não. A alquimia, mesmo nos tempos primordiais, em que a magia estava muito presente, se fazia tudo, se fazia as curas, né? Se fazia propriamente uma ciência mesmo com a magia. Ela estava sempre a descoberto. E, posteriormente, quando ela se fez química, né? Ela perdeu muito da aura misteriosa da alquimia, sabe? Inclusive, hoje, ela existe com essa aura ainda misteriosa no Tibete. A alquimia tibetana de cura, sabe? Ela existe ainda hoje. Mas, Soror, a alquimia é difícil de definir, porque mesmo durante os tempos primordiais, ela não deixou de ser uma oração também. Ela nunca foi magia, nem ciência absoluta. Ela sempre teve a oração de permeio. Então, a espiritualidade estava nela. Já quando a alquimia passou à química, ela perdeu essa aura misteriosa. Sim. Mas não se pode dizer que ela não adquiriu essa aura misteriosa com a psicologia. Então, veja, a psicologia não se pode dizer que ela perdeu-se na noite dos tempos. Ela sempre ressurge como uma fênix das cinzas. Sim. Ela ressurge e ela, graças a Carl Jung, psiquiatra suíço, ela renasceu. Certo. Renasceu. Mas só para darmos uma passeada pela alquimia anterior, nós temos que dizer que no passado nós tivemos a alquimia egípcia, com Hermes Trismegisto, certo. Nós, com a tábua esmeraldina, que era Hermes Trismegisto escreveu em cima de uma esmeralda. 13 receitas para ser conquistada a pedra filosofal. Mas a pedra filosofal, ela hoje é considerada a plenitude do indivíduo. Né? Não é mais uma transformação de chumbo para ouro. A alquimia europeia teve Michel Meyer, teve Robert Fludd, teve Flamel. Né? Então, olha, é uma quantidade. Teve Newton, uma quantidade de ilustres personagens que foram alquimistas. Certo. Newton é considerado um alquimista excepcional, porque foi quem passou de argumento para uma experiência. Então, no dia 27 de abril, está perto, de 1676, ele marcou
a época da ciência, transformando essa argumentação, essa observação em experimentação. De maneira que Newton fez trabalhos imensos na ótica, na movimentação celeste e na gravitação. Né? E dentro disso tudo, ele foi um excelente alquímico. Está provado que Newton ele lia livros antigos e transformava aquelas receitas nos seus movimentos celestes, na sua ótica e na sua gravitação. E não esquecia a espiritualidade. Conseguindo fazer mais. Newton foi, nós podemos dizer, que foi um macrocosmo da ciência e um microcosmo espiritual. Certo. Não esquecendo nenhum. Bom, a ciência chinesa, a alquimia chinesa também é bastante conhecida. A China foi um celeiro imenso da alquimia, né? E por aí vai. Mas eu acredito que a magia venha mesmo dos tempos dos sumérios, sabe? Certo. Vem de lá, é muito... Diz que a tábua esmeraldina tem 10 mil anos, né? Então, é uma coisa antiquíssima. Sim. Mas Carl Jung, na Idade Moderna, ressurgiu com a alquimia. Né? Ressurgiu com a alquimia porque quando foi muito amigo de Pauli, que acrescentou muito à física quântica. E quando faziam experimentos juntos, descobriram que a física precisava muito do inconsciente de Jung. E Jung precisava muito da física de Pauli, Wolfgang Pauli, né? E nisso, o Jung transformou a alquimia num modelo. Então é com ele que a gente pode dizer que ela sobreviveu ao longo dos séculos? Sobreviveu ao longo dos séculos. Ressurgindo de uma maneira ou de outra, sabe? E Jung, então, fez da alquimia um modelo. Por quê? Quando a gente pensa em alquimia, a gente pensa sempre em, afinal, quais as etapas alquímicas? E Jung, então, construiu nessas etapas alquímicas todo o seu sistema de psicologia alquímica. E sem esquecer a espiritualidade mesmo, porque a psicologia junguiana é chamada psicologia profunda. Por quê? Profunda, da alma. Né? Psicologia da alma. É aí que a gente fala do processo de individuação? Isto. E então, para a gente conhecer bem esses processos de Jung, o processo de Jung, que ele baseou todo o seu sistema alquímico, nós precisamos conhecer certos termos, né? Nós temos, assim, o termo número 1 dele, que é muito conhecido, que é o arquétipo. O arquétipo são esses sentimentos e essas imagens que vêm no subconsciente de nós todos durante séculos, né? Durante toda a nossa vivência. Né? Então, o arquétipo está encruado no homem, assim como parte dele. E aí nós temos o termo ânimos e ânima. O homem tem um arquétipo situado nele, que é o ânima. Todo homem tem aquela ideia, aquela idealização da imagem da noiva ou da mulher, né? E a mulher também tem em si mesma aquela imagem do homem que ela almeja. É muito interessante. E então todos nós temos uma parte feminina e outra parte masculina. Certo. E diz que esse casamento é que é a grande obra. E o Jung também foi um grande pesquisador do inconsciente coletivo, né? Ele pesquisou o inconsciente durante o final da carreira dele, nos dando 3 livros sobre o inconsciente. De maneira que essa tomada da alquimia, na visão de Jung, foi como se nós tivéssemos assim, o vaso do alquimista é a alma.
Então, nós temos um vaso, né? Nós temos dentro desse vaso, o conteúdo dele é o consciente e o inconsciente. Nada daquela ebulição de Freud, né? Sim. Mas alguma coisa mais amena. O inconsciente e o consciente. Bom, o inconsciente é o mistério que vem desde a alquimia antiga. E esse mistério, ele vai se tornando conhecido através do consciente. Então, nós temos que fazer um trabalho visando conhecer a linguagem do inconsciente. Esse é o maior trabalho de Jung, né? Então, nós temos esse vaso, que é o vaso do alquimista, que é o vaso da alma. Né? E, Soror, nós sabemos também que a alquimia ela é um processo, né? Quais são as etapas, então, desse processo, de acordo com o que a senhora estava falando, né? Pois é. Dessa visão do Jung a respeito? Então, nós vamos continuar naqueles termos que a gente precisa conhecer antes de falar da psicologia junguiana de fato. Nós temos o arquétipo, que já falamos nele, já falamos do ânimos e da alma, mas nós temos também a prima matéria. A prima matéria é algo que está em nós, que nós queremos transmutar. É impossível que alguém não tenha um medo, né? Que alguém não seja portador, talvez, de uma doença chamada anedonia, que é a falta de prazer em tudo, sabe? Ou então tenha uma raiva surda em si mesmo, ou precisa de uma autoestima melhorada, né? Precisa suavizar a agressividade, isso e aquilo. Então, todas essas coisas, na alquimia, nós temos a pedra bruta, né? Nós temos os materiais, o chumbo, outros metais que vão sendo transformados, né? Alquimicamente perante o fogo, né? E dentro disso, nós temos que na psicologia, essa matéria bruta que nós temos, que queremos transmutar, é o nigredo, é essa parte sombra que o homem tem. Certo. Né? Mas se nós quisermos melhorar ainda o que nós dissemos da alquimia, antes de entrarmos em outros termos ou na individuação, nós podemos só mostrar os quadros de Bruegel. E dentro desses quadros, nós vemos que foram no século XVI, um pintor holandês, Jan Bruegel, tratou de executar na pintura o que os alquimistas do século XVI faziam no seu laboratório. Né? O laboratório do alquimista era um laboratório escuro, o laboratório ficava às escuras porque eram perseguidos e eram mortos. Então tinham que ficar só com a luz do fogo. Né? E dentro disso tudo, nós temos que Jung, através dessas imagens foram preciosas para Jung, porque realmente ele incorporou a alquimia. Então, nós temos a prima matéria, que é o que nós queremos transformar. Nós temos o processo de individuação. Esse processo de individuação, como o nome está dizendo, é nos tornarmos maduros, nos tornarmos indivíduos. Né? Como nós podemos conseguir isto? No processo junguiano. Nós temos que realmente começar a nos observar. Nós observamos, nos transformamos e nós incorporamos. Certo. Por exemplo, quando eu falo em incorporar, como o ego não é morto. O ego é incorporado. O ego está realmente no mar do inconsciente, né? E no processo da individuação, o ego descobre que ele é um peixe, que ele sabe nadar. Né? Ele sabe nadar. Então, ele nada nesse mar inconsciente e ele é incorporado. Esse processo de individuação é a base, é a estrutura da psicologia junguiana. Então, toda a alquimia está em você se observar. Eu quero transmutar isso em mim mesma. Eu passo a ficar atenta a isso.
certo? Começo a trabalhar, a verificar o que acontece em meu comportamento quando eu presto atenção a isso. Isso é muito interessante porque é o olhar do observador. Quando nós fazemos isso, nós vamos nos distanciando do problema, da questão, e podemos trabalhar melhor com ela. Não deixar que nada de fora venha para interferir naquilo, nada exterior. Porque aquela fantasia que nós organizamos aí no processo de individuação, e nós já tem tudo que ela precisa. Ela não precisa de mais nada, sabe? Ela é aquilo que é e ela vai ser trabalhada daquela forma, certo? Então, esse processo de individuação é que é um processo da vida inteira. A gente falando assim, né? Fica fácil. Fica fácil. A teoria, né? Fica fácil. Mas é um processo de vida inteira. Sim. E eu até diria que várias reencarnações, com sabe? certeza. Que é o nosso processo de autoconhecimento, de autoconhecimento, né? Ele é longo, dolorido, né? Porque às vezes nós não gostamos do que vemos. Sim. Só de nós percebermos a prima matéria, aquilo que nós vamos transformar, nós já às vezes até adoecemos. Até adoecemos. Sim. Realmente quem vai fazer, o alquimista, quando ele decide mesmo fazer o processo, a opus, ele às vezes adoece no nigredo, que é essa parte sombra que nós temos em nós mesmos, né? Certo. Então, a sombra vai ter que ser, como o ego, ela vai ter que ser incorporada nesse sistema, Certo. E, Soror, como que a gente pode aplicar a alquimia na nossa vida cotidiana? Pois é, isso é que é muito interessante, porque é simples. Eu dou um exemplo bem simples. É como uma pessoa com depressão, né? Uma pessoa com depressão, justamente ela está sem movimento, ela está como Osíris, né? Naquele sarcófago cercado de chumbo. Então, ela está no nigredo. Então, esse é o processo que a gente entende por depressão. Aí nós temos, Soror, as funções cartesianas, as retas cartesianas, nós temos então que elas são passíveis de nós fazermos um direcionamento daquilo que nós queremos transformar. Então, nós temos na função, no alto, o ar, o pensamento, o espiritual, na reta, né? Embaixo, nós vamos ter a água, que é importantíssima na transmutação, né? A água, e ela, na esquerda, nós vamos ter o físico, a terra, né? A terra, água, ar, já é alquímico isto. E o fogo, na outra extremidade. Certo. Né? Então, por exemplo, se a pessoa está com depressão, ela está sufocada. O que nós vamos pensar primeiro em seguir? O ar. Né? Então, vamos trabalhar a pessoa com a sua respiração, né? Nós vamos proporcionar a ela que ela possa caminhar, né? Fazer caminhadas, que possa melhorar a respiração, exercícios aeróbicos. Esse é o caminho. Então, já pegamos aquela função cartesiana lá em cima. Mas não é preciso trabalhar só, por exemplo, o ar, né? Porque os elementos, eles vêm em conjunto, né? De maneira que é possível, então, vir para a terra, melhorar o físico, ver o que a pessoa precisa para o físico, passá-la pela água, banhos, hidroterapia, passá-la pelo fogo. Ela tem que calcinar, né? Ela tem que calcinar, ela tem que se purificar. Algum meio, e essa purificação, pelo menos na depressão, é quando a pessoa entende que ela realmente está deprimida e que ela precisa de alguma forma se livrar daquilo. Se acontece uma conscientização, né? Consciente, entender isto, já é 50% do caminho andado. E fazê-la se movimentar também, de maneira que nós podemos conseguir uma grande
cura, talvez, né? Não digo cura, porque a depressão, a tendência dela é retornar. Mas, pelo menos, uma tentativa boa. Certo. É. E né, a senhora falou a respeito do nigredo, né? Existem outras fases também? Existem outras fases. Então, na alquimia, nós temos, por exemplo, o nigredo, que é o negro. A gente dá sempre o Osíris, né, de exemplo, daquele caixão onde foi colocado no chumbo, que estava vedado com chumbo, e jogado no mar, né? Então, esse nigredo, ele é uma parte que nós temos que passar, todos nós que vamos fazer alquimia, não há jeito, porque é ali no nigredo que a gente conhece a prima matéria, o que quer transformar. Então, aquele solo úmido, negro, ele não é bom nem mal. Ele vai o quê? Fazer descansar a matéria, a prima matéria. A prima matéria ali descansa, se enraiza e serve para descobrir pelo menos a prima matéria. Então, eu já digo que no nigredo, a pessoa se descobre a si mesmo. Sim. Descobre a si mesmo. Eu sou isso, né? Eu quero melhorar alguma coisa. Então, essa é a parte do nigredo. Depois do nigredo, essa etapa é imensa. A etapa do nigredo, eu acho que leva quase toda uma vida. Porque vem o albedo, que é a luz. Então, nessa matéria que estava putrefata, que estava no solo, né, numa situação de negrume, ela é iluminada pelo sol. Então, é a consciência. É quando a pessoa consegue saber que está na depressão e que alguma coisa tem que ser feita. Então, a luz vem no nigredo e faz com que essa iluminação faz com que a pessoa se ilumine. É tomar consciência. Tomar consciência naquilo. Certo. E esse albedo, no final de todo o processo, a gente diz que é o casamento do rei e da rainha, sabe? Não chega a ser o final das etapas, mas é um bom começo. Então, talvez numa idade madura mesmo, né? A pessoa esteja num albedo, numa situação de albedo. Certo. Situação de albedo. E esse albedo, uma vez conseguido isto, nós passamos também para o rubedo. O rubedo, já digo que pouca gente consegue. No nigredo, nós descobrimos a nós mesmos. No albedo, nós descobrimos os outros. Certo. E no rubedo, nós descobrimos o divino. Então, já se viu que esse caminho é o mais difícil, né? É o difícil. É o self individuado. Certo. De maneira que nos três nós podemos dizer que é o self. Quando no nigredo eu encontro a mim mesmo, também sei que há um self em mim. Sim. Certo? Depois no albedo eu descubro outro self, eu descubro outros selves. E por fim o self individuado, que é o rubedo. Então, o nigredo tem a cor negra, o albedo branco e o vermelho, que é a cor do rubedo. Certo. O rubedo é o mais interessante, então, nas imagens alquímicas que a gente tem dos livros no estudo, são belíssimas, sabe? Essas três etapas. E também nós temos nessa etapa do rubedo um coroamento de todo o opus, né? Que a gente em alquimia fala opus, né? Sim. Ou obra, né? Sim. É o coroamento depois do albedo. Certo. Então, isso seria, digamos, essa última fase que estaria relacionada ao processo de individuação. De individuação. Isso. Sora, mas a gente não pode esquecer também das três forças. Certo. Nós lidamos também com o sal, né? Que é a matéria-prima. Nós lidamos também com o enxofre, que faz irromper a criação. Certo. E também nós lidamos com o sal, o enxofre e eu fico devendo, daqui a pouco eu me lembro. Tá certo. E nós temos também as operações, né? Nós temos também as operações, que são 7 operações, e que Jung,
o Edinger, né? A Marie von Franz, que é discípula de Jung, né? Jung, ela colocou mais com detalhes nos livros dela. Certo. Então, fora essas 3 etapas, né, ela também tem essas 3 operações que passam mais devagar na vida das pessoas, mas sempre assim, né? Trabalha e ora, né? Sempre é esse o adágio alquimista, e também solve e coagula, dissolve Sim. e se restringe. Sim. E Soror, então, né, a gente entendeu um pouco desse olhar da alquimia do Jung, elaborado pelo Jung. A gente consegue estabelecer uma relação com a alquimia Rosa Cruz? A gente consegue. Agora me voltou a memória, nós temos ali o Mercúrio. O Mercúrio, tá que certo, é o mais verdade, interessante, íamos esquecendo, Com certeza. o Deus de pés alados, né? O Mercúrio é o mais interessante da alquimia. Certo. Sem Mercúrio não há obra. O Mercúrio é que estabelece o equilíbrio entre o sal e o enxofre. Tá certo. Agora sim, completamos. Mas vamos ver então uma comparação. Isso, entre a alquimia junguiana e a Rosa Cruz. A Rosa Cruz também trabalha com a alma. E a psicologia junguiana faz do frasco do alquimista a alma. Né? Então aí já temos um ponto de contato, mas o mais interessante mesmo é que tudo é vibração. Estava eu vendo o programa, o último dia, última quarta-feira, quando veio um diretor da Rosa Cruz e achei muito lindo como ele colocou a frequência vibratória no indivíduo para os sons vocálicos, né? E a alquimia Rosa Cruz, ela é feita realmente com a frequência vibratória. Certo. Nós podemos dizer que temos também a polaridade, sabe? A polaridade existe, tudo bem, mas ela é como um dimmer, ela só cai um pouco a potência e aumenta, mas a frequência Rosa Cruz, a vibração, é que transforma o indivíduo pela frequência vibratória. Então, nós teríamos aqui também que ver a cruz, Rosa Cruz. Isso que eu ia lhe perguntar. É um instante muito interessante, com a cruz, Rosa Cruz, ela não é uma cruz comum, né? Ela não é a cruz onde realmente morreu. Isso, não é a simbologia religiosa, né, do cristianismo. Isso, é uma simbologia totalmente diferente, né? Sim. Isso nos tomaria um programa todo, né? Sim, é verdade. Né? Mas a psicologia, eu já até, muitos trabalhos que eu fiz, eu escrevi Psicologia Rosa Cruz. Sim. Porque é interessante por causa da psicologia de Jung. A gente que consegue são correlatas. São correlatas. Certo. Soror, muito obrigada. Já passou? Já. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no programa, por compartilhar os seus conhecimentos conosco. Tem alguma palavra final que a Soror gostaria de dar? Olha, eu só gostaria de falar o seguinte, que o assunto é imenso. Foi difícil colocar em poucas palavras, resumidamente, hoje, né, para falar com a Soror. E ela exige muito mais de nós, né? Exige o estudo dos livros junguianos, os livros de Levi, né? E vários outros. Tem uma bibliografia enorme. Por isso eu não coloco um livro, para não ser indelicada com os demais, né? E esse caminho alquímico, uma vez alcançada, essa chama se eleva e nunca mais fenece. A gente nunca mais volta a ser o mesmo. Não. Né? Eu aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenceharmonia@morc.org.br. É sempre muito importante as contribuições que vocês enviam para a gente. Muito obrigada por participar mais uma vez conosco. Boa noite e paz profunda.